Costa. Tem o apoio cultural do Café Marques da Costa. Hoje eu estou aqui direto com o Hélito aqui. Então eu estou tendo o privilégio de estar com o Hélito mexendo nos graves, médios e agudos. Aqui nós estamos agora ao vivo pela TV Speed, como também estamos pelo Facebook Speed Farol. Estamos no canal do YouTube Speed TV. A partir de agora, você que está me ouvindo, onde quer que esteja, e me vendo, seja bem-vindo à TV Speed. Vou apresentar aqui o meu convidado, pelo menos dar um bom dia para ele. Bom dia, pastor João Braz Fagundes. Bom dia, meu querido. Prazer estar aqui com você nesta manhã maravilhosa. É um prazer recebê-lo sempre que nós apresentamos o nosso convidado. Para quem não conhece, pastor João Braz Fagundes, ele é pastor. Ele é psicanalista. Aqui em dezembro de 2021, ele teve autorização, fez uma pós de lato sensu e recebeu autorização de psicanálise clínica avançada. Ele também é coach, casado com a psicóloga Dagnailda e pastora. É pai de um pastor, né? São pai de 2 meninos, eu acho uma menina. É avô, está tão longe da gente, está no Pará, rapaz. Ele vai dizer pra gente como está lá. Pastor João Braz Fagundes, além de pastor, psicanalista, além de coach, ele também é formado pela Coen, mestre em teologia. Procede, são essas informações mesmo? Eu sou formado pelo Seminário do Sul, em teologia, mestre em teologia, curso livre. Curso livre. E fez psicanálise e também coach. Exatamente. Meu pastor, onde está pastoreando hoje, para o pessoal saber de onde é que o senhor está pastoreando atualmente? Atualmente, eu e minha esposa, nós estamos pastoreando numa cidade chamada Tucumã, no Pará. Fazer 4 anos que estamos lá, para a glória de Deus. O senhor é natural de onde, meu pastor? Eu sou natural do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Isso. E no ministério pastoral, o mais longe que o senhor está pastoreando é agora o Pará? Pela segunda vez, né, já pastoreei lá em 2004 e agora retornei para uma outra região, né, mais no Pará. Então, o de ministério mais longe é o Pará. E hoje, atualmente, o nome da cidade onde o senhor está é qual? A cidade chama-se Tucumã. Tucumã. Me responde, a cultura, o jeito de viver é muito diferente do capixaba, do carioca? Como é que é a cultura aí? A cultura é outro extremo do Brasil, né? Então tem muita diferença. Lá a tradição é tomar o açaí com peixe assado, peixe frito. Isso aí é a refeição tradicional lá da Açaí região. com peixe assado? Exato, ou frito. É a tradição da região. Ô, meu pastor, para quem está agora me assistindo, quiser assistir e compartilhar, você que está me assistindo pela fanpage Speed Farol, na página do Facebook, Speed Farol, compartilha a nossa página. Você que está assistindo no canal no YouTube, é só colocar Speed TV com o pastor Elias. E você que quer assistir, não, eu quero assistir pela TV. Então vai no Play Store, abaixa o app, o aplicativo, coloca lá Speed TV. O login e a senha é Speed TV, tudo minúsculo. Speed TV, login, Speed TV, senha, é só ir no Play Store. Ou seja, não tem como você não nos assistir. Você pode nos assistir pela TV Speed ou também em rede streaming. Play Video na Speed TV no YouTube, Speed TV na página. Pastor João Braz Fagundes, é um prazer receber aqui o meu programa ID. Vou lhe fazer muitas perguntas. Primeiro eu vou fazer perguntas que o senhor mesmo colocou em suas redes. Aqui nós trabalhamos com algoritmo, com dataísmo, com pesquisa. Então nós vamos ver o que o senhor já produziu. O senhor disse assim: se você conseguir se livrar de todos os apegos, imediatamente encontrarás a paz interior. Fala pra nós. Então, querido, essa aí é uma frase que a gente usa, né, no coaching, né, que trabalha muito essa questão, né, do desapego, que as pessoas ficam apegadas a muita coisa e também na linha da psicanalítica é a mesma coisa, né, traz aí alguns sintomas, algumas doenças emocionais relacionadas a apego mesmo, né?
Então, Deu uma o, aula, co- o, deu co- uma, deu uma aula para nós. Qual é a diferença do psicanalista para o coach, para aquele que está nos assistindo? O senhor é tanto um como o outro. Então o senhor sabe a isso. diferença. Diz para nós. Então, o coach, ele trabalha mais num processo, né, de autoconhecimento, autoconfiança, identificação de valores e também trabalha alguns processos de conquistas pessoais, né? Conquista de objetivos, de metas. O coach trabalha na superação de obstáculos, desenvolvimento de novas competências, soluções de conflitos, de prioridade na sua vida, enquanto a psicanálise trabalha mais a questão de levar o indivíduo a encontrar a sua cura interior. Eu vou falar com a O irmã. coach trabalha, Vou falar o com a coach minha, vou trabalha, falar com a minha irmã e pastora da Agnailda, que depois que o senhor virou psicanalista e coach, o visual, a roupa, até a postura do senhor mudou. Fala pra a, mim, que mudança radical foi essa? a mudança foi natural. A, Não, é quase um milagre, é absurdo, é muito diferente. Olhar pro senhor, a, a postura, o corpo ereto, o cabelo, mudou. O senhor mudou muito. a, Fala pra nós, meu pastor. rapaz, a mudança acontece no processo natural, né? Então, a questão do conhecimento, do autoconhecimento, isso nos ajuda muito, né, a saber quem somos, né? E a partir do momento que você sabe quem você é, e aí você trabalha algumas áreas da sua vida, a gente trabalha dentro do coaching, trabalha a questão da roda da vida, né? E, e aí nos ajuda muito a equilibrar alguns valores na nossa vida e dentre esses valores também está a nossa saúde. Saúde do corpo, saúde da mente. O senhor colocou uma outra frase, eu estou pesquisando o senhor, né? Life Coaching. O senhor disse assim: possibilita o coach a alcançar metas, objetivos e atuar em áreas como relacionamento, família, carreira, planejamento, motivação, comunicação, qualidade de vida e outros. Sim, o coach trabalha todas essas áreas. A gente faz a roda da vida com a pessoa, né, com o, o indivíduo, e aí, dentro das áreas de prioridade na vida dela, e aí nós vamos identificar, se identifica, né, quais são as áreas que ela precisa desenvolver para alcançar as suas metas, os seus valores. E aí a gente desenvolve esse processo aí, que é um processo, né? A nossa vida é um processo. Nós estamos em processo. Aí como é que o senhor faz dentro da mesma casa? Uma psicóloga, um psicanalista e um coach. Como é que o senhor faz? Quem consulta quem? É, Quem é o terapeuta de quem? os dois, né? Os dois, um se ajuda, um ajuda o outro. Pastor, o senhor vai me dar uma sessão agora de coach. É, eu estou no estado atual e o estado desejado. Fala para mim aí, do estado atual para o estado desejado. O estado atual é a sua vida, é o seu momento, né? Você vai fazer um, uma retrospectiva da sua vida e ver qual é o seu estado atual, né? O estado atual, quem você é agora. Trabalhando na questão de alcance de meta, né? O que eu tenho agora? Vamos trabalhar aqui a questão, eu quero alcançar uma meta, né? Vamos trabalhar a linha do emagrecimento, né? Eu estou aqui, eu peso, um exemplo, né? 130 quilos, mas é o meu estado atual. Mas eu quero alcançar 90 quilos. Então eu traço uma meta para eu alcançar o estado desejado, né? O objetivo final, né? Que não é final, né? Toda meta que você alcança se estabelece outra e a nossa vida é assim, né? Então o estado atual é o que você é hoje, né? Olhando para a questão do emagrecimento e, não, eu quero, um exemplo, né? Em 2 anos ou 3 anos, perder, um exemplo, 30 quilos. Então eu preciso traçar essas metas, ou cada passo, cada dia, por mês, né,
de 6 em 6 meses, enfim, para que eu possa chegar ao estado desejado. O senhor colocou que o estado desejado, autoconfiança, autoconhecimento, autossatisfação, autovalorização e realização pessoal. Sim, isso trabalha o processo do coach. O coach trabalha dentro desse processo, né? E a evolução e a transformação pessoal e etc. Não é só isso, né? Nós vamos evoluindo, o ser humano vai evoluindo dentro daquilo que ele deseja alcançar, né? São metas estabelecidas. Tá? E aí a gente trabalha a questão do que é sucesso, né? Nós podemos ver aí a questão, quando a gente trabalha o coach, nós trabalhamos muito a questão da relação, né? E as pessoas acham que sucesso é ter objeto, enfim, né? O sucesso é a autorrealização, né? Então a gente trabalha em cima disso também. Tudo, ou seja, autoconfiança, autoconhecimento, autossatisfação, autovalorização tem o objetivo no final de levar o indivíduo à autorrealização. É a realização, né? A questão, por exemplo, o sucesso. O sucesso é alcançar o objetivo, é fazer uma diferença. Enquanto aí se trabalha outra coisa com relação ao sucesso. Sucesso, alcançar objetivos. E o resultado é apreciar os objetivos alcançados. Isso é realização, né? Trabalha aqui, fazer a diferença. O sucesso é fazer a diferença. Trabalha dentro da realidade, né, das empresas, dentro da nossa vida. E qual é a realização? É deixar um legado, né? Trabalho, sucesso, boas relações profissionais, realização, relacionamento harmonioso e satisfatório. A gente trabalha a questão do sucesso, fama e reputação. A realização é a sensação de gratidão e a paz interior. E por aí vai. O que é sucesso? É ser admirado. A realização está na sensação de que tudo que eu gostaria de fazer em torno do seu serviço, do trabalho atual, durante toda a nossa existência, da nossa vida, isso é a realização. Eu gostei muito quando o senhor fala assim, realização é você contemplar aquilo que você já fez ou conquistou. Parece que depois da conquista não há contemplação do belo, né? Exatamente. Tá? Então, às vezes, a pessoa luta para conquistar, mas ele nunca aprecia aquilo que ele conquistou. Então, por isso que eu falo que o sucesso é diferente de realização. A pessoa fala, eu estou no sucesso, mas está realizado? Né? Então, aí é que está. A vida é assim. Então, traz realização na sua vida, traz gratidão ao coração. O telefone de contato do senhor aí, para agendar uma sessão, ainda continua o DDD 94, é o 992034015? É isso mesmo. E continuo também com o 22, o DDD 22 de Campos. Então eu vou dar aqui o número do senhor, porque quem quiser uma sessão, a psicologia foi reconhecido na pandemia que pode fazer sessões online, né? Pelo fato até da própria pandemia. A psicanálise e o coach também é autorizado a atendimento online? Sim, autorizado, sim. Eu vou dar o número do senhor 94 e o senhor dá o 22. Olha, se você quiser uma sessão com um psicanalista ou coach ou pastor João Braz Fagundes, é o DDD 94. E o telefone é 992 03 4015. DDD 94 992 03 4015. E o DDD 22? Então, pastor, o DDD 22 é o 9946 0128. Ou seja, são 3 9, né? 99946 0128. Esse eu atendo pelo WhatsApp. Pastorzão, o senhor disse assim, estado atual, processo, estado desejado de A a B. Coach pessoal tem como objetivo principal produzir profundas mudanças significativas na qualidade de vida, nível de satisfação, realização e conquista dos clientes. Há pessoas que relutam
a passar pelo estado de profunda mudança na própria vida, que se agarra e não quer mudar? Existem pessoas que precisam mudar, mas não querem largar aquilo? Muitas pessoas. Para você ter uma ideia, por exemplo, dos pequenos detalhes, né? Quando você abre a sua carteira de bolso, tem muito papel lá que você guarda. É muita coisa. Aí você Já olha, começou a sessão, né? olhando. Oi? Já começou a sessão. Tem muitos papéis que eu guardo. Então, tem papéis que não tem motivo de estar ali. Né? Então, a gente precisa fazer um desapego. Né? Então, tem coisas assim que a gente vai acumulando, acumulando. E quando trabalhamos a questão da área emocional, e aí tem apego que leva a pessoa até a depressão. Tá? E, às vezes, entra a questão da própria personalidade da pessoa, que ela tem muita dificuldade de praticar ou de tomar uma ação, uma atitude. Né? Ela fica procrastinando, procrastinando, e nunca faz. Além desse exemplo de muita coisa na carteira, que eu acho que pegou muita gente de surpresa, tem mais alguma outra dessa daí que tem que ser jogada fora? Gaveta lá em casa, eu acho que tem umas coisas que eu tenho que jogar fora dentro dessa gaveta. Então, aí quando você vai para casa, né? Às vezes, queimou um chuveiro, né? Às vezes você jogar aquele negócio fora, você guarda. Né? Ah, uma tomada, em vez de jogar a tomada fora que não presta mais, guarda. E por aí vai, são coisas assim que a gente vai acumulando. Não tem necessidade, joga fora. A gente vê isso muito quando acontece a mudança, mudança mesmo, mudar de casa. A pessoa tem tanta coisa que não usa e termina. Né? Não, eu nem sabia que tinha tanta coisa que eu não usava. Normalmente, diante de uma mudança de casa, a pessoa ela vê o quanto que ela guarda de coisas que não têm utilidade. Aquela ideia, então, que amanhã eu posso precisar, não é certo, né? Depende. Tem coisas que você realmente pode utilizar, mas tem coisas que não servem mais para nada. Então, o que não serve, descarta, desapega. Aí o senhor colocou assim: se você puder mudar seu estado, poderá mudar seu comportamento. Entender o estado é a chave para entender mudanças e conseguir excelência. O seu comportamento é o resultado do estado em que você se encontra. Exatamente. Né? A questão, por exemplo, eu dei o exemplo lá da, da perder o peso, né? Então, quando ele muda o comportamento, automaticamente vai mudar o quê? O estado desejado, né? O estado atual vai em direção ao estado desejado. Então, quando nós mudamos o nosso comportamento, e aí entra aquela lá, ninguém alcança, né? O seu resultado continuando, ou resultado diferente, continuando andando na mesma direção. Então, tem momento na nossa vida para alcançar o resultado desejado, nós precisamos mudar de rota, mudar de atitude para que possamos alcançar esse resultado desejado. Eu vou fazer uma sessão com o senhor ao vivo aqui agora, né? Ao vivo. Eu cheguei para o senhor e disse: doutor quem faz doutorado, né? Mas doutor, como psicanalista, como coach, eu digo assim, doutor como respeito, como pastor, digo, doutor, eu estou sendo perseguido. As câmeras da cidade estão me filmando, a rede de TV muda a programação para ver o que eu estou vendo, os carros na estrada estão ligando o farol alto tudinho nos meus olhos, eu acho que os motoqueiros estão me perseguindo, e isso para mim é verdade, a família não acredita em mim. Como o senhor me trataria depois de eu falar que eu estou vendo isso e acho que é real, que não é mentira, que está acontecendo isso na minha vida mesmo? Então, meu pastor, aí a gente tem que fazer a questão, a primeira sessão é a anamnésia, né? Então, você conhece ou começa a conhecer a demanda do paciente. E é claro que tem pessoas que agem dessa natureza. Vai chegando a um estado que ele começa a ver coisas, né? Onde só ele vê. Não é, está endemoniado. Não, é o próprio, como é que podemos dizer, a questão da própria pessoa, que ela vai, diante de doença, isso aí é uma doença, né? E aí ela começa a ver coisa,
ela começa a ver que está sendo perseguida. Existe tratamento, tá? Então, aí não podemos fazer isso em apenas uma sessão. É um processo. Quem está me assistindo aqui, a mim e o senhor, pelo Face Speed Farol, é a nossa pastora, psicóloga, Dagnailda Fagundes. Muito bom. Quando eu disse quem é que faz a terapia com quem, né? Mas da mesma família parece que não pode fazer terapia, né? Não, mas faz. Ela está aqui nos acompanhando. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, compartilhe a nossa live. Eu não estou podendo compartilhar muito hoje, porque eu estou aqui acompanhando a pergunta dele, Hermilson da Silva Nogueira, como também a nossa pastora, psicanalista, Dagnailda e outros. Já tivemos aqui 5 compartilhamentos, estamos também no canal no YouTube, estamos direto na TV, que você pode assistir pelo seu celular, com o pastor, psicanalista e psicólogo João Braz Fagundes. Você que está me acompanhando pelo Facebook, eu já fiz a minha pergunta, você pode fazer pergunta também ao nosso pastor. Eu vou perguntar a ele já sobre essas ferramentas como psicanalista, coach para o ministério pastoral. Mas ele faz algumas perguntas que eu vou pedir para ele responder. Ele disse assim: como tu sabes que tu tens um problema? Qual o teu propósito de vida? Quais são os teus papéis na vida? Quem tu és? Quem tu queres ser? São perguntas difíceis que o senhor fez aqui, né, pastor? Exatamente. São perguntas que a gente faz para... essas perguntas são específicas da área do coach. Então, se você souber responder essas perguntas, você está capacitado para alcançar as suas metas. Que são perguntas difíceis. E se eu não souber, o senhor me pega pelo pé, pelo ato falho? Necessariamente não. Aí é que entra, né? A questão é procurar ajuda, né? O ser humano, ele é limitado, né? E só cresce quem realmente sabe que não sabe todas as coisas. E principalmente não sabe todas as coisas em todas as áreas. Então, o crescimento, né, ou o autoconhecimento vem do momento que você descobre que você não sabe tudo. Dentro da própria administração de uma empresa, né, o CEO daquela empresa, ele não sabe tudo. Então, o que ele precisa fazer? É buscar pessoas capacitadas para desenvolver aquilo que ele não tem competência para desenvolver. Meu pastor, pastor Dagnaildo colocou aqui, um prazer ouvi-lo, pastor. O senhor falou lá na amnésia, semana passada a psicóloga Gabriela Bandeira esteve aqui e falou a mesma coisa. Primeiro não vamos fazer a anamnese. Aí usou a mesma linguagem do senhor. Nós estamos agora pela fanpage, pela página do Facebook, 56 ao vivo conosco agora. E tivemos aqui 5 compartilhamentos. Peço a você que está nos assistindo, compartilhe aí ao vivo pela página do Facebook. Estamos com 56 nos assistindo agora, nesse exato momento. Vocês 56 que estão nos assistindo, compartilhe. Nós estamos tendo uma sessão aqui de terapia. Se você quiser um pastor, ele é. Quem quiser um psicanalista, ele é também. Se quiser um coach, ele é também. Por que, pastor? Que o mundo empreendedor tem se utilizado muito do coach. Eu vejo um psicanalista atendendo muito o lado emocional, mas vejo o coach atendendo muito ao empreendedor, ao empresário, né? A minha irmã mesmo teve uma sessão com uma coach, ela saiu muito animada, porque as pessoas têm procurado o empresário, o empreendedor, o coach, mas o emocional, o psicanalista ou o pastor? Então, a questão do empresário, né, do buscar o coach, porque destravar algumas áreas, né, para que ele possa alcançar as metas desejadas. Então, o coach trabalha muito essa questão de alcançar metas. Né, e os empresários... É tudo que eles querem. É tudo que os empresários querem, né? Exatamente. Né? Então, é destravar algumas áreas para que ele possa caminhar, né, num processo para conquistar o estado desejado, como nós falamos. Então, isso aí hoje se trabalha muito essa questão nas grandes empresas, convida um coach para ver o estado atual da empresa e aí traçar meta para que ele possa alcançar o estado
desejar. Eu sou dono de uma startup, que hoje se fala muito em startup, né? Em pequenas empresas e Sim. grandes negócios. Sou dono de uma startup, chamei o senhor para que o senhor ali avaliasse tudo que eu tenho e me orientasse. Como é que o senhor trabalharia? Como é que o senhor me orientaria ali na chegada do senhor ali? Como é que seria? Eu apresentaria? Se eu tenho um problema emocional, o senhor vai fazer a anamnese. Agora eu tenho uma startup. O que o senhor faria? Então, aí não muda muito, viu, pastor? Porque, de qualquer maneira, nós precisamos descobrir qual é o estado atual da tua empresa. Tá? Não, eu produzo, estou produzindo X, né, e eu quero alcançar Y. Então, eu preciso ver qual é o estado atual e aí, não, eu estou alcançando X, mas eu preciso que a minha empresa dê lucro de tanto. Então, a partir do estado atual, nós vamos traçar as metas para que você alcance aquilo que você almeja alcançar em termos de lucros. Mas eu preciso, em primeiro lugar, saber em que área que você quer que o coach atue. Não, eu quero que você trabalhe, por exemplo, uma empresa na área de vendas. Né? Não, eu tenho aqui eu preciso que você prepare aqui os meus funcionários para que eles produzam mais. Então, vamos trabalhar essa área. Não, no geral. Então, não vamos trabalhar no estado geral da empresa, ver o estado atual e trabalhar em algumas áreas para que essa empresa alcance, então, o mais lucro ou o lucro desejado pelo o dono da empresa ou pelo seu. Hoje, desde a década de 60 para cá, o uso de medicamentos para não só por uma doença física, mas por uma questão emocional, até mesmo porque eu estou muito triste, preciso tomar um calmante, pessoas tomando remédio porque está no estado de tristeza, então eu preciso me animar um pouco. O psicanalista, o coach, ele trabalha evitando isso, tentando uma terapia alternativa, evitando as drogas o máximo possível. Como é que o psicólogo evita o máximo possível que o paciente seja dependente das drogas, para que ele tente se autoconhecer. O psicanalista e o coach também tenta evitá-lo a cair em um medicamento? Exato, nós não trabalhamos com medicamentos, não recomendamos medicamentos, nenhum medicamento. Né? Tanto a questão da área do coach quanto da psicanálise não recomenda medicamento. Tá? Não é a nossa área. Ou seja, vai tentar trabalhar com um tratamento alternativo onde a pessoa, autoconhecimento, autoconfiança, autoavaliação, tentar ajudar. Se ela quer um remédio, um psiquiatra ou um médico. Exatamente. O procedimento é esse. Tem casos que já chegaram para o senhor como psicanalista, que o senhor já observou, que estava necessitando de um medicamento e indicou a um outro profissional? Não, na realidade, pastor, eu ainda não estou atuando como psicanalista. Né? Eu tenho minha formação, mas não atuo diretamente. Né? Aí você falou lá atrás, queria me fazer uma pergunta, como é que a psicanálise e o coach ajudam no ministério. É isso Né? aí. Então, no momento, eu não estou atuando diretamente. A gente atua indiretamente. O coach eu já vi que o senhor tem postado mais coisas, tem comentado mais, né? Sim, sim. O coach ajudou muito como pastor, na administração de empresa, de olhar o rebanho. O coach deu um up aí? Com certeza. O coach ele trabalha a questão do autoconhecimento e a partir do autoconhecimento você vai aplicando isso, né? No próprio ministério, no desenvolvimento de cada ministério da igreja. Isso ajuda muito no alcance de metas, né? Porque quer queira, quer não, quando nós trabalhamos a questão de ministério dentro da igreja, é preciso conhecer, né? Ela trabalha a questão também do conhecimento dos dons, isso facilita. Como pastor, a gente sempre foi encaminhado à oração. Vamos orar, vamos orar. Hoje, antes de orar, o senhor tem uma boa conversa. Tem coisa que não é oração, é sentar, conversar, ouvir, que a gente às vezes não. Vamos orar, às vezes nem escuta o outro. Como seria isso daí, meu pastor? Então, queridos, nós dependemos em tudo de Deus. Né? Tudo nós dependemos de Deus. Mas existem coisas que o próprio Jesus nos ensinou que é natural, depende da gente, não depende de Deus. É claro que tudo é através dele,
Mas tem coisas que não precisa orar. Está tão claro na Bíblia, né, que não precisa oração. Por exemplo, um comportamento meu, um comportamento seu. Eu, né, sou grosseiro com a minha esposa. Vou orar para que Deus tire essa grosseria da minha vida. Não preciso orar, são atitudes, né, que eu preciso tomar. Não preciso orar para isso. Tá? Então, às vezes as pessoas confundem muitas coisas, né? Generalizando. Então, há momentos na nossa vida, vamos olhar lá para o Antigo Testamento, Moisés, quando foi atravessar lá, né, lá diante da perseguição do faraó, então ele estava diante daquela situação, e ele olha e começa, por que está clamando a mim? O próprio Deus disse, diga ao povo que marche. Né? Então, é um momento que precisamos marchar, e esse marchar não descarta a fé. Né? O importante é isso. Né? O marchar não descarta a fé está ali junto. Você vai marchar na certeza de que Deus está contigo. Eu, às vezes, não estou olhando. Às vezes eu não estou olhando para o senhor porque eu estou compartilhando aqui a nossa live, que estamos ainda com 56 ao vivo aqui na fanpage, tá bom, meu pastor? Tranquilo. Então, pode. Tranquilo. Aí, pastor, sobre essa questão da fé, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, é uma droga. Francisco Lotufo Neto, um psiquiatra da Presbiteriana, escreveu A Religião e a Psiquiatria, falando acerca da fé, da oração, ajudando em transtornos emocionais. Como pastor, psicanalista e coach, religião adoece a pessoa ou ela contribui na saúde mental, tão falada e na psicologia, a saúde mental? É provado cientificamente que a pessoa que ora, ela melhora muito mais rápido. Isso já foi provado cientificamente. Já houve pesquisa, né, sobre isso. Um grupo de pessoas que ninguém orava por elas e elas mesmas não oravam, demoraram muito mais para recuperar de uma doença do que aqueles que oravam, que tinham uma religião. Enfim, isso é provado cientificamente. Então, é fundamental, né, para que a pessoa possa apegar-se com Deus, para que possa recuperar mais rápido. Então a oração e a fé não é coisa de lunático, pode ajudá-los e muito na saúde emocional. Com certeza, não tem como retirar Deus da história, não tem como tirar a oração, tirar a fé, isso faz parte, está ligado. Desde que Deus criou o homem, criou com essa finalidade. Nós sabemos que na psicologia há muitos psicólogos cristãos que não tentam banir a religião de nenhum tratamento, até lutam por isso, né? Para que a religião seja conhecida. O senhor, como coach, disse assim, o coaching pessoal possibilita alcançar metas e objetivos e atua em áreas como relacionamentos. Isso aqui é uma outra que o senhor colocou, planejamento, mas está repetido de uma que eu já falei, vou encontrar uma outra aqui, frase que o senhor mesmo colocou. Estou pesquisando aquilo que o senhor produziu. Ou seja, se o senhor colocou, é relevante, né? Tá aqui eu tenho aqui a foto da formatura do senhor aí no coach, porque não dá para mostrar, senão eu teria que tirar nós dois da tela, que está lá no Face do senhor. O senhor também colocou aqui, Thomas Edison, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Exatamente. Não desista. Se deu errado, faça de novo. Se precisar recomeçar, recomece. Mas não desista. Não desista daquilo que você quer alcançar, seu estado desejado. Né? Tem pessoas que desistem. Já estou com 60 anos, 65, não vou alcançar mais. Enquanto você tem vida, a esperança, planeje, não desista. Tem gente que dá essa palavra, às vezes, vendo alguém muito para baixo, e acha que isso é uma frase de efeito, a pessoa pode levantar na hora. Mas tem pessoas, pastor, que caem no emocional e ela vai ter que suportar um momento de deserto e aguentar. Não tem jeito, ela tem que passar esse deserto emocional, ele passa, ele rompe. Para aqueles que estão agora dizendo assim, eu não estou bem, estou mal, vai romper esse deserto? Rompe, é o processo. Agora precisa de ajuda. Em primeiro lugar, a pessoa precisa entender e aceitar que está em um deserto.
aceitando, entendendo, procuram ajuda de alguém, de um profissional, ajuda de um pastor, enfim, de alguém que possa ajudar. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: estejam perto de pessoas que sempre puxam você para cima e não para baixo. Então, há esperança, é um processo. Agora, precisa tomar uma atitude, né? E aí procurar ajuda. Se ficar achando que, olha, eu consigo sozinho, nem todos conseguem sozinho. O arqueólogo, o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, da Adventista, teve depressão, colocou a mochila nas costas, foi para uma clínica, um amigo adventista levou. Lá ele disse que acabou, foi para a beira de um lago com a mochila nas costas. Aí a enfermeira chegou para ele e falou: e aí, amiguinho, o que está aí nessa mochila sua aí? Aí não dá aqui, era uma corda. Ele, pastor, um grande arqueólogo, né? Quer colocar agora um museu em São Paulo, e ele cita um livro, que eu estudei este livro, cito num livro meu, O Demônio do Meio-Dia, Solomon. Ele vai falar, Solomon, que ele atravessou a depressão, ele provocou tentativa de suicídio várias vezes, ele ficou com mais de 14 a 15 homens para ver se ficava com AIDS, acabava falecendo, e como Foucault fez isso, provocou a AIDS para acabar o falecimento, e ele leu este livro de Solomon, onde Solomon diz assim: o demônio do meio-dia, porque na Septuaginta, mortandade que veio ao meio-dia, está demônio do meio-dia. Essa depressão não respeita nem o sol de meio-dia. Então ele deu o demônio do meio-dia como a depressão. E ele leu este livro. E o que mais me marcou lendo O Demônio do Meio-Dia, de Solomon, foi ele dizer assim: eu sofri muito, tentei suicídio, passei por desespero, eu estava bem, não tinha problema financeiro, estava escrevendo na New York Times, estava bem, mas de repente eu liguei para o meu pai, veio me buscar e entrei dentro do quarto, só papai e mamãe para me segurar. Ele disse que depois daquele todo sofrimento, tentativa de suicídio, não ficou com AIDS, então não morreu, escreveu um livro. Ele disse assim, para mim foi o que mais me marcou, né? Eu descobri que a depressão é a travessia de um vale. Você sente que rompeu por ele. Agora você sabe lidar com aquilo, sabe lidar quando chega, quando se aproxima. Ele diz que ele conseguiu passar por esse estágio. Às vezes a gente acha que depressão não pega em quem tem fé, em quem tem Deus, em quem é crente, em quem é pastor. Fala um pouco sobre a depressão também meio religioso. Com certeza, pastor. Hoje, nós vivemos um tempo bem diferente de talvez uns 15, 20 anos atrás, em que quando a pessoa estava depressiva, não queria sair de casa, dentro de um quarto, as pessoas, não, ele está com problemas espirituais, vamos orar. Então, hoje, a mentalidade das pessoas já mudaram. Hoje, um grande número de pessoas já procuram ajuda entendendo que a depressão é uma doença silenciosa e que mata, né? Então, nós vemos que o quadro hoje realmente é esse. Então, se o indivíduo, né, ou a pessoa está passando por uma depressão, procura ajuda, porque é uma doença silenciosa e ela não é fácil de ser rompida. Como você disse, é um vale, tá? Mas existe cura, tá? Não é... às vezes a gente liga, né? Claro que tem fundo espiritual, mas não é tudo espiritual. Precisa da ajuda, também é emocional. A grande parte é emocional, né? É um apego, enfim, precisa de ajuda. Qual é a diferença, ou pelo menos uma abordagem para ela? Agora nós estamos com 95 ao vivo conosco, é isso mesmo? Estamos agora ao vivo com 95 online pela fanpage no Facebook. Você que está agora comigo aqui, quem está comigo é o psicanalista, coach e pastor João Braz Fagundes, está no Pará. Agora nós estamos com 95 ao vivo conosco pela fanpage Speed Farol. Nós já temos aqui 11 compartilhamentos. Você que está ao vivo, compartilha a live. Mais pessoas serão alcançadas. Nós estamos agora em 3 redes simultaneamente. Nós estamos pela TV Speed. Eu não tenho uma TV Speed.
qualquer um pode. Se você não é um cliente da Speed Telecomunicações, é morador da Praia de Farol São Tomé, é só ligar para o DDD 22 997 3050 89. DDD 22 997 3050 89. Terá o melhor atendimento da praia com Alex Abreu Ferreira, logo aqui abaixo. Alex Abreu Siqueira. Ferreira é o outro. O Hélito Siqueira é outro. Está aqui comigo, né? O Hélito Siqueira hoje está preso aqui comigo. Pastora Dagnailde, psicóloga, diz que Deus abençoe a cada vida que está acompanhando esta live nesta manhã. Que haja crescimento, aprendizado, paz em cada lar. Pastora, psicóloga Dagnailde. É um prazer falar com a senhora, tá bom, pastora? Você que está aí agora ao vivo conosco, compartilha a nossa live. Então você pode abaixar no app, no Play Store, Speed TV. A senha e o login é Speed TV. Não precisa ser um assinante. Você pode ter a TV Speed onde você quiser nos assistir em Full HD, em uma boa resolução, tá bom? E o 4K tá chegando aí para melhorar mais ainda a imagem. Então você pode ter uma Speed, é só colocar login, senha, Speed TV, tudo junto. Além de, não quero pela Speed, pode lá também no canal do YouTube, na rede de streaming, Play Video, Speed TV. Coloca lá com o pastor Elias no YouTube que vai aparecer. Ou na página do Facebook, Speed Farol. Então tem que nos assistir. Compartilha a live aí, você que está no Face. Pastor, psicanalista e coach João Braz Fagundes. Depressão, angústia e ansiedade. Muitos logo dizem, acho que eu estou com depressão. Às vezes pode ser uma angústia ou uma ansiedade. E qual é a diferença? O que é ansiedade? O que é angústia? O que é depressão? A depressão... Pastor, aqui nós temos, antes de eu falar dele, aqui nós temos tratamento VIP. Chega aqui, meu irmão. Aqui é o nosso irmão Hermils, que traz água pra gente. Esse é o Hermils, que está aqui junto conosco. Água com gás e água sem gás. E pescador. Quando quiser um peixe, entende tudo de pescaria. Okay, é o homem da informática. Quando estiver aí no Farol, eu vou procurar. Quando você vier aqui no Farol, você vai estar pessoalmente aqui comigo, dentro dos estúdios da TV Speed. Amém. Só não vou lhe perguntar que é servido pela distância, tá bom? Mas a água está aqui se desejar. Poxa vida, parece que foi até combinado, né? Aqui, meu irmão, parece que foi até combinado. Esse tratamento é de Wellington Ferreira Soriano aqui, meu irmão. Só que tem uma coisa, eu estou pedindo a ele um fone, que eu preciso ouvir o senhor com fone. Ele disse que vai providenciar para mim. Eu disse que eu ia pedir ao vivo, então eu estou pedindo ao vivo. Wellington Ferreira Soriano, um fone para o pastor Elias, tá bom, Wellington Ferreira? É isso aí, Wellington. Aí ele aqui, ele é o nosso empresário, está aqui comigo hoje, o Tec, que faz toda a redação, não está comigo, o Alex Júnior, que foi ao médico, e é ele que está coordenando conosco. Bom, então estamos com 96 ao vivo na fanpage. Pastor, psicólogo, psicanalista. Pastor, psicanalista e coach. Nos explica, nos dê uma aula. Depressão, angústia e ansiedade. Então, querido, vou falar sobre a depressão, né? Resumidamente, a depressão é um excesso do passado, né? E a angústia é o excesso do futuro, né? Ou seja, a ansiedade, tá? É o excesso de futuro. Quando você fica muito ansioso, você está preocupado muito com o que vai acontecer amanhã. A própria Bíblia diz que passa cada dia o seu mal. Então, nós ficamos com excesso de futuro na nossa vida. E a depressão é o apego, é o excesso de passado. A pessoa não desapega, está sempre lá no passado, pensando, né? Então, a diferença é isso. A depressão você vai tratar coisas que estão relacionadas ao passado da pessoa. Né? O nosso psicanalista, Paulo Arthur Buchwitz, uma vez dando aula para nós, ele disse assim: depressão, depressa é passado que veio, agora está colocando pressão. A angústia veio do grego aperto, é o presente. E a ânsia é o futuro. Aí o senhor disse assim, depressão, excesso de passado. Angústia, excesso de futuro. Ansiedade é excesso do futuro. Então a gente poderia dizer que a angústia é excesso de presente? É isso aí. A angústia é a que você está sentindo no seu estado atual, né? Tudo isso leva você a ficar angustiado. Tá? Se você pensa demais no passado e pensa demais no futuro, traz o quê? A angústia. Né? E é exatamente isso que o Paulo Arthur diz.
Poxa, meu pastor, tem remédio a pessoa às vezes falando para clonazepam, diazepam, um psiquiatra, quando eu já levei muitos na área psiquiátrica, Saldanha Marinho, já levei pessoas que veio até mim pedir oração, eu vi que não era oração, era questão psiquiátrica. Eu botava no carro e levava do Saldanha Marinho na área psiquiátrica, que hoje está até separada, né? Ambulatório de psiquiátrica, separado de prédio mesmo. E o médico dizia assim, a família PAN vai te acalmar, mas não é tratamento. A ansiedade é um remédio, a angústia é outro. Tem pessoas que acham que tudo é remédio para dormir. Não resolve, né? Sim. Tem que procurar um tratamento? Precisa procurar um tratamento. Por quê? O próprio psicanalista, ele, além de dar o remédio, alguns até encaminha, fala assim, procura um psicólogo, procura ajuda, porque precisa tratar o emocional. O remédio é um paliativo para tratar as emoções, tá? Fazer dormir e tal, mas ele dorme e acorda, e o problema persiste. Então, a recomendação, procura ajuda, além de procurar um psiquiatra, procura um psicólogo, alguém que possa ajudar. Porque há ainda tanto preconceito, não tô louco, que vergonha. Por que as pessoas demoram tanto para procurar ajuda? Porque às vezes as pessoas não querem se expor, né? Acha que vence, tem vergonha. O que as pessoas vão falar de mim? Que eu estou louco, que eu estou louca. Foi o que eu falei lá no início. Primeiro, é a aceitação. Tá? Você precisa se aceitar. Não, eu estou doente e eu preciso procurar ajuda. Seja na área clínica, seja na área física, emocional, espiritual. Né? O fato é que a pessoa precisa se aceitar e depois procurar ajuda. Eu ouvi e achei assim uma coisa, parece com um requinte de crueldade, né? Uma pessoa foi tomar o calmante, a outra disse assim, eu não uso isso. Eu não uso isso. Dá uma ideia que isso é uma coisa tão ruim, quando na verdade isso que ela disse é o que está ajudando a pessoa. Exato. Ela precisa daquilo naquele momento. E às vezes às vezes toma a vida toda. E aí é que entra a questão da aceitação. Aceita porque às vezes o remédio é para equilibrar suas emoções. E algumas pessoas tomam a vida toda. O grande problema é que as pessoas não aceitam. Então aceita. E aí, aí parte da questão sobrenatural. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O querer dele pode acontecer. Aí eu quero ficar livre desse remédio. Então, Deus pode fazer um milagre? Pode, mas tem coisa que ele não vai fazer. Então, deixou o medicamento para que a pessoa possa ser abençoada e viver uma vida de qualidade tomando aquele medicamento. Eu não sei se é fofoca, né? Mas vou falar baixinho que só tem uma psicóloga em casa. Diz que quando veio a psicologia, o psicanalista ficou de olho esperto. Quando veio o psicanalista, o psicólogo ficou de olho esperto. E quando veio o coach, o psicanalista está de olho porque o coach entrega resultado tão rápido. Não, lembrando, né? O coach não é psicanalista e também não é psicólogo. O coach trabalha mais na questão do processo para alcançar resultados, para alcançar metas. A nível legal, a psicologia avançou muito. E a psicanálise também já conseguiu todos os seus reconhecimentos? Não. A psicanálise tem autorização, né? Mas em termos de ser reconhecida pelo MEC, ainda não. Né? Não é uma ciência. Oi? Não seria uma ciência como a psicologia? Então, o Freud ele trabalhou numa linha mais livre, né? Como a teologia no início, que era curso livre e tal. A freudiana trabalhou no início mais livre, né? Subjetiva. É a famosa subjetividade? Subjetividade, isso aí. Né? E aí depois vieram outros, né? Que posterior ao Freud, trabalhou mais na linha da questão científica mesmo. Sabe? Então, tem aí a busca também do reconhecimento na área da psicanálise. O senhor tem uma psicóloga em casa.
que trabalha desde o seu laboratório em Leipzig. Eu estudei a grade da psicologia em casa, eu apanhei na Estácio e fui estudando desde a fundação da psicologia por Ivan Petrovich Pavlov, fisiologista russo que estudava secreções gástricas em cães, com Wundt, em 1879, em Leipzig, fazendo a psicologia experimental de laboratório. O senhor tem uma psicóloga em casa, com fato, com experimento, com tudo. Seja comportamental, não sei se ela é de um viés socialista, de um viés subjetivo, ou como é que o senhor lidar com isso aí? Não, tranquilo, não tem conflito, não. No início tivemos aí, mas graças a Deus, é tranquilo. A aceitação. É verdade que todo psicólogo é meio louco, não, né? Porque isso é conversa também, né? Não, é conversa, não tem nada de é conversa do povo, né? Tudo conversa fiada. Uma psicóloga que eu entrevistei semana passada, ela fez até a sua tese, Gabriela Bandeira Passo, falando da desinstitucionalização dos manicômios, né? Que ela acha que esses centros de terapia, eles deveriam ser desinstituídos para poder a família, a sociedade cuidar melhor. O senhor olhando hospitais, recursos, o senhor acredita que nós temos recursos para cuidar de tanta gente com problemas emocionais e até físico mesmo, provocando a psicossomática? O senhor acredita que nós temos ainda cuidado bem dessas pessoas ou temos muito o que fazer? Com certeza, pastor, há muito o que fazer. Né? Eu digo que recurso tem, mas não priorizam. Né? Então, mas há muito o que fazer. E a família é o número 1 na ajuda dessas pessoas. Manda um abraço para Marilene Bernardo, que diz: é um prazer ter o privilégio de estar participando desta live. Manda um alô aí para Marilene Bernardo. Oi, Marilene Bernardo. Deus abençoe, querido. Um grande abraço. Deus abençoe a tua vida aí, lhe dando paz e saúde. Olha, irmão, recebi já a primeira sessão minha de terapia com ele, foi: Pastor Elias, você guarda muita coisa na carteira? Eu logo escondi, né? Tapei a mão, a carteira, que eu disse, guardo muito papel. Então vamos começar a tirar algumas coisas. Já recebi a minha primeira terapia hoje. Vamos começar a fazer uma limpeza aí do que presta e não presta para poder pesar menos a mochila. Pastor, tem muita gente levando uma mochila pesada nas costas? Com certeza, querido. Você citou um aí que levava uma corda, né? No momento de depressão, no momento do vale ou do deserto dele, ele levou uma corda na mochila com o objetivo, todos nós sabemos, de tirar a própria vida. Então, se você está doente emocionalmente, procure ajuda de um profissional, de alguém que possa te ajudar. Eu sei que hoje muitas pessoas não têm recurso para pagar um bom tratamento. Como fica o pobre quando ele cai em uma depressão? Como é que fica a família que não entende, às vezes, estes assuntos tão graves para esse momento? Nós temos até leis, para mim, a psicologia, a psicanálise, o coach avançou tanto, o borderline, nós temos lei para o estresse de um trabalhador, ou seja, interferindo na saúde do trabalhador. Mas tem pessoas que ainda não têm um esclarecimento ou recurso financeiro. O que fazer com essas pessoas? Meu pastor, eu não sei aqui, mas eu também, talvez aqui tenha, né? São os CRAS. Lá no Pará tem atendimento pela prefeitura, gratuito. A pessoa vai lá e se inscreve. É claro que tem uma fila, né? E às vezes até uma fila de espera. Verdade. Mas há um tratamento gratuito oferecido pela prefeitura. Tá? Pode procurar que você vai encontrar. Se alguém precisar, procure ter um tratamento oferecido pela prefeitura. É o CAPES, né? Centro de Atenção Psicossocial? Tipo Isso, um CAPES? aqui deve ser o CAPES. Isso aí. Eu sei porque eu não estudei psicologia, não, porque eu tive uma psicóloga aqui comigo semana passada, e na tese dela, ela falou do RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Isso. A prefeitura oferece, é só procurar, tem lá oferecimento de tratamento psicológico gratuito. O tratamento psicológico é uma doença que tem acometido mais pessoas com recurso ou sem recurso, ou é difícil ter esse diagnóstico? Quem tem tido mais problemas de transtornos emocionais, pastor?
Meu filho, é todo mundo, não existe. Né? A depressão ataca o adulto, a criança, o rico, o pobre, praticamente todos. Não, não tem assim, olha, eu estou livre dessa doença. Não, infelizmente, todos são acometidos. Vamos voltar então ao coach agora. Lembrando que eu estou com o pastor João Braz Fagundes, ele é psicanalista, coach e pastor. Aí o senhor disse assim: mantenha sua atenção total focada no presente, no aqui e agora. Quando você começa a viver o aqui e agora, você começa a ver as coisas importantes da vida. Né? Então, quando você foca no aqui e agora, você começa a viver a sua vida em uma vida de qualidade. Porque se você focar no passado, vai trazer doença emocional. Se você foca no futuro, também. Então, viva o seu presente, viva o seu momento, curta o seu momento, seja grato nesse momento que você está. Tá? Se você estiver com a sua família, curta aquele momento. Não seja uma pessoa ranzinza, não seja uma pessoa, né, revoltada com a vida, mas aprenda a curtir aquele momento, desfrute aquele momento, como se fosse o último momento da sua vida, juntamente com aquele pessoal que está ali com você. Por isso que a gente fala vivo aqui agora. Como nós somos pastores, a gente puxa para o texto bíblico. Podemos dizer, então, viver o dia de hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo? É exatamente isso. Tá? Não tem como fugir disso. O próprio Jesus ensinou, né? A Bíblia está aí para nos ensinar sobre isso. Então nós podemos... Tudo que a gente fala e a Bíblia vem para confirmar e comprovar aquilo que a gente está tentando descobrir, a Bíblia já falou há muito tempo. Então a gente poderia dizer que o viver o aqui agora poderia ser uma frase dita por próprio Jesus, né? Exatamente, é isso. Porque o Friedrich Nietzsche, o filósofo que matou Deus, ele usa essa frase para ele. No seu livro O Anticristo, a última frase do livro O Anticristo é essa: aqui e agora. É a última frase dele. Aqui e agora. Aí eu estou puxando para Jesus. Não, quem disse o aqui e o agora foi Jesus. Ele disse que viver o dia de hoje. Mal sabia ele que ele está falando um texto bíblico que o próprio Jesus falou. E olha que ele está combatendo o pensamento de Cristo, que ele está escrevendo no Anticristo. Eu peguei o livro dele, O Anticristo, e escrevi. O tema é: Jesus é um fato e não uma interpretação. Porque se Jesus é uma interpretação, para onde vai parar isso? Ele é um fato. Fato não se explica, se acredita. Exato. Então, exato. Aí Interessante. Oi? Interessante, pastor. Interessante que eu estava conversando com um médico lá no Pará, estava fazendo tratamento, acompanhamento com ele, e aí surgiu o assunto, eu perguntei para ele se ele era evangélico, e ele falou: não, eu sou cristão, né? Eu acredito em Deus, acredito na Bíblia e tal. E ele falou: eu não sou ateu. Né? E aí eu estava dizendo assim, eu disse para ele: olha, a pessoa precisa ter muita fé para dizer que é ateu, para dizer que não acredita em Deus, porque a pessoa precisa ter muita fé para dizer que Deus não existe. Precisa ter mais fé para dizer que ele não existe do que ele existe, né? Exatamente. O senhor disse assim: coach é uma relação de parceria que revela e liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar suas performances. Tem muitas pessoas que precisam liberar o seu potencial e precisam de uma terapia para poder liberar isso aí? Sim, aí é que entra, né? O coach trabalha a questão do alcance de metas. Quando ele precisa de terapia, aí o coach encaminha, então, para o especialista, para o psicólogo ou psicanalista. Mas o senhor não faz mágica. Libera a pessoa o potencial que já está dentro dela. Exatamente. Por isso que é uma parceria, né? Se a pessoa não faz, ou seja, se ela não se ajuda, se ela não tem uma atitude de dar um passo de cada vez, o coach não tem como fazer nada. É a pessoa que precisa fazer. Na terapia ou em um aconselhamento de um coach, a primeira coisa que tem que haver é uma relação de confiança, então, para criar uma parceria? Exatamente. Precisa ter essa parceria e a primeira coisa é
a questão da confiança. Porque tanto no coaching quanto enfim, no tratamento, a pessoa precisa confiar na outra. Né? Senão, é igual, né, trabalhando aqui a questão pastor e ovelha, né? A ovelha só vai abrir o coração dela para o pastor se ela confiar no pastor. Se não confiar, não tem como. Esse processo de confiança é o reconhecimento que eu preciso de ajuda e creio que com a sua ajuda eu vou avançar? Sim, também podemos olhar para esse lado. Tá? A partir do momento que ela reconhece que ela precisa de ajuda, e aí ela vai procurar alguém. E esse alguém que ela vai procurar, alguém já falou dela, ela já tem uma referência, às vezes, é uma boa referência dessa pessoa, então ela já vai ali, já tendo uma imagem daquele profissional que ela vai estar procurando. Carl Gustavo Jung, num livro Aconselhamento Cristão, página 24, diz que Carl Gustavo Jung disse o seguinte: após 35 anos de idade, em todas as pesquisas que eu fiz e tratamento, todo homem só faz uma pergunta acerca da salvação. Alexander Caruso disse que Freud disse que eu tomei o caminho errado e precisava deixar um espaço para a soteriologia, para a salvação individual. Fala aí sobre essa necessidade do homem de um salvador, de um Deus. A busca do luminoso, do númenes. A Ana Beatriz Barbosa Silva, grande psiquiatra, ela diz que ela já passou da fase de crer em Deus. Ela agora busca o fragmento divino dentro dela. Esse fragmento divino é o luminoso de Jung, que foi citado pelo nosso pastor Rudolfo Otto, o Sagrado, e também tirado de Calvino, o luminoso. Fala dessa busca aí deste homem. Meu pastor, você sabe disso, né? E muitos sabem que o homem ele veio de Deus, né? E Deus, quando fez o homem lá no Jardim do Éden, a sua imagem e semelhança, deu algo dele, soprou na sua narina e o tornou um ser vivente. Né? Então, existe algo dentro do ser humano que só é preenchido por Deus. Né? Então, por mais que as pessoas aí não creiam, mas eles precisam entender que o que existe de vazio dentro dele é do tamanho de Deus, ou seja, é a necessidade de preencher esse vazio que às vezes as pessoas procuram preencher com tantas outras coisas, mas é exatamente esse vazio, essa necessidade dessa luz, né, como diz aí alguns autores, é exatamente Deus. Carl Gustav Jung, nas suas obras completas, no Dogma da Trindade, ele é filho pastor, né, reformado na Suíça, ele disse assim, se o Espírito Santo não existe, aí a psicóloga da Agnailda, né, a psicologia também não existe. Ela disse, a psicologia se atém ao estudo dos fenômenos psíquicos. Se existem os fenômenos psíquicos, então também existe o Espírito Santo. Existe ou não existe o Espírito Santo que pode auxiliar aí com o dom o fruto da alegria, da paz, do amor, que pode ajudar nesse emocional aí? Exatamente. Essa é a linha e a grande verdade. Tá? Então, o Espírito Santo que habita em nós, que traz paz, é fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. Todas essas qualidades que existem no tempo do ser humano, que só o Espírito Santo dá. Quando o senhor estuda psicanálise, coach, já está com o pastor inserido, o senhor consegue ver aqueles conselhos dentro da Bíblia? Isso daqui eu encontro ali, isso aqui eu encontro nisso aqui. O senhor consegue ver claramente? Sempre. Há uma ligação muito grande. Isso facilita a nossa compreensão a respeito disso. Ajudou também a fazer uma teologia mais prática, pensando assim, meu pastor? Ajudou quando o senhor vê as técnicas, as abordagens do psicanalista, do coach, o senhor consegue ser mais prático na sua teologia? Mais direto? Sim, ajuda muito. A questão da linguagem, tudo ajudou, né? Na questão, eu fiz a PNL, a pastora também fez PNL, né? A programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Isso facilita muito as colocações das palavras e do nosso autoconhecimento.
No PNL só não vale fazer sugestão, tá bom? Só não vale me Tem como, sugestionar. né? Só não vale. Como psicanalista, não está proibido fazer hipnose também. Eu não quero estar dormindo, não. Eu quero estar acordado, tá bom, meu pastor? Isso, O pastor Paulo exatamente. Eu tive duas experiências, com o pastor Paulo Arthur e com o pastor Paulo Andrade. O Paulo Andrade é psicólogo, não é pastor, é psicólogo, esposa é a pastora Érica Andrade, né? O Paulo Arthur Bichevitz falando e todos nós olhando para ele. Ele dando aula a gente de pós e ciência da religião, mas ele falava, ele percebeu que a turma estava tão hipnotizada que ele fez assim, ó. Olha para mim, gente, abre o olho, estão dormindo? Ó, acorda. Parece que ele estralou. Eu estava mesmo desligado, é como se eu não estivesse vendo nada à minha volta. E isso acontece. De vez em quando a gente entra no estado de nós. Sem saber, mas a gente entra. E o pastor Eric, como psicólogo, dando aula, ele falou manso, e foi falando manso, e a gente naquilo, de repente entra um aluno e diz, e aí, turma? Ele, puxa vida, atrapalhou. Aí eu percebi que a gente estava hipnotizado e não sabia. Ele disse, atrapalhou, peguei. Tem essa facilidade, né? Até mesmo você, quando você está dirigindo, às vezes você entra num estado assim de hipnose. Mas não vale a pena. O senhor trabalha muito com a clareza, com o autoconhecimento, com a iluminação própria. O indivíduo tem que saber quem é. A linha do autoconhecimento trabalha isso aí, né? Com muita clareza e objetividade. Por que a palavra de ordem na psicologia, que hoje tenho visto algumas palestras, a palavra autoconhecimento tem aparecido muito? Porque quando você se conhece, como eu já disse, quando você se conhece, fica mais fácil para você, para a tomada de decisão. Né? Você se conhece. E aí, eu falei lá atrás, né? Tanto a psicologia trabalha essa questão também do autoconhecimento e o coach trabalha diretamente. Né? Você primeiro vai se autoconhecer e depois trabalhar a questão das suas áreas importantes de prioridade na sua vida. Às vezes, um pastor, o líder de uma empresa, trabalha sem meta, sem organização. É uma massa sem forma. Isso daí traz para eles problemas seríssimos. É necessário que ele se organize? Fundamental. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar está bom. É fundamental que você saiba onde você quer chegar. E o que eu quero alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, isso é fundamental para a nossa vida. A vida de um empresário, então, nem se fala. Meu pastor, eu estou caminhando para o nosso final, já passamos de 1 hora de entrevista, já passamos de 1 hora, mas primeiro o testemunho próprio, né? A mudança no senhor foi radical, mudou muito. Dagnailda tá um garoto, Dagnailda. Pastora Dagnailda Fagundes, né? Meu irmão, quando eu falei para ele, Joel, que fez seminário, que o senhor seria o entrevistado de hoje, ele está hospitalizado no HGG, ele disse assim, Fagundes é um bom crente, Elias. Fagundes é muito educado. Obrigado, então fica essa palavra do meu irmão Joel e depois a minha própria. Eu passei um momento muito difícil e o senhor me atendeu por telefone, me aconselhou, esteve comigo em um momento que eu precisava muito. Então fica aqui publicamente o meu agradecimento por ter estendido a mão, o ombro, em um momento que eu precisava muito. Foi um prazer, querido. Foi um prazer. Você é um amigo de muitos anos, então é um prazer e um privilégio estar junto com você aqui agora, né? E como eu estive lá atrás, e eu apenas glorifico a Deus pela sua vida, pela sua esposa, filhos, e agora para o seu irmão que está internado, que Deus o abençoe e restaure a sua saúde. Olha, muito obrigado por ter cedido a entrevista para nós, e fala para a psicóloga Dagnailda que a próxima vai ser ela, não vai demorar muito não. Nós vamos ter uma psicóloga. Dá um recado para ela aí, ela está acompanhando agora, dá um recado para ela. Ela botou risada aqui porque eu disse, ela botou aqui na fanpage. Por quê? Que eu disse que o psiquiatra olhou de rabo de olho o psicólogo o psicanalista, e o psicanalista ao coach, né? E o coach disse, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês querem levar a sessão de vocês aí, o coach disse que ele trabalha, o pastor Pedro,
Pastor Pedro, a entrevista com ele vai ao ar amanhã. Pastor Pedro disse assim: o coach não traz responsabilidade para ninguém, ele traz motivação. Então deixa as responsabilidades para os psicólogos resolverem, né? Exatamente. Olha, a nossa psicóloga, a Dagnailda, pastor Elias, temos um grande carinho por você e sua família, e ela é nossa convidada aí para ser uma entrevistada breve aqui como psicóloga. Pastor psicanalista, coach, João Braz Fagundes, foi um prazer entrevistá-lo. O prazer foi meu, querido. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição. Estamos aqui de férias aqui no Rio, mas na próxima semana já estaremos lá no Pará e se precisar de alguma coisa estaremos prontos para servi-lo. Muito obrigado. Aquele abraço, meu pastor. Abração, querido. Fique na paz. Na paz. Tá, então, João Braz Fagundes, na nossa programação aqui comigo. A partir de agora, fique com a programação da Speed. Eu sou o pastor Elias do Amaral Viana. Nós temos aqui pela Speed Telecomunicações o programa ID, que começa todos os dias, de segunda a sexta, e agora era de 9 às 11, mas parece que eu tenho que levar até meio-dia, porque eu não consigo parar. Aí o Wellington disse: você não para 11, né? Então vai ter que ser até meio-dia mesmo. Só que ele está aqui comigo hoje, ficou preso aqui comigo. Wellington, muito obrigado por ter atendido aqui, e até amanhã no pastor Pedro Salvador de Azevedo, uma liderança eficaz. Até amanhã, se Deus quiser.